Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Valdemir. Nessa aula nós vamos falar sobre tensão elétrica ou DDP. Tensão elétrica ou DDP é a razão entre a energia elétrica transformada e a carga elétrica envolvida na transformação. Ou seja, a tensão elétrica ou DDP é a grandeza física que mede a diferença de potencial elétrica entre dois pontos, DDP. E a unidade de tensão no sistema internacional é o volts. Nesse vídeo nós vamos aprender alguns conceitos. O que é DDP, o que é voltímetro e a fórmula de tensão elétrica e tipos de corrente, só para dar uma revisada, né? Tipos de corrente. Na verdade não é bem um tipo de corrente, é como que se comporta a corrente, que forma. Nós vamos também aprender sobre fontes de energia, tá? Primeiro, vamos ver qual é a fórmula da tensão elétrica. Então, a fórmula da tensão elétrica é a razão entre a energia elétrica. Então, a tensão elétrica é simbolizada pela letra U. Ela é a razão da energia elétrica pela carga. Então, aqui está a fórmula para calcular a tensão ou a diferença de potencial. Vocês lembram quando nós falamos sobre cargas elétricas? Lá eu tinha prótons, lembra? Em volta desse próton tinha superfícies equipotenciais. Então tinha várias superfícies equipotenciais. Nessas superfícies equipotenciais era chamado de potencial. Então aqui eu tenho um potencial, aqui eu tenho outro potencial e aqui outro potencial. Então superfícies equipotenciais é igual a potencial. E entre elas tinha uma diferença de potencial entre elas, que era a famosa DDP. Vamos supor que aqui tem o potencial, aqui o potencial, então entre eles tem uma diferença de potencial. Aqui era sobre cargas. Agora, quando nós falamos de energia elétrica, como é essa diferença de potencial? Vamos ver aqui uma fonte de energia. Aqui, a primeira fonte de energia que nós temos é uma bateria de carro. Então aqui eu tenho polo positivo e aqui o polo negativo. Aqui eu tenho um potencial maior, por isso que é mais aqui, e aqui eu tenho um potencial menor. Geralmente as baterias do carro, ela é 12 volts. Então a tensão aqui da bateria entre dois polos é 12 volts, ou a diferença de potencial é 12. Um exemplo. Tem uma bateria aqui eu tenho polo negativo e positivo. Nós sabemos que a corrente elétrica é o fluxo de elétrons. E esse fluxo, nós chamamos ele de dois sentidos. Também chamamos, ele ocorre entre dois sentidos. O sentido real e o sentido convencional. O sentido convencional é do lado positivo para
o negativo. E o sentido real, que é o que acontece realmente, é do negativo para positivo. Isso nós falamos nas outras aulas. Agora, vamos falar sobre a DDP. Como ocorre a DDP em uma bateria? Vamos supor que esse lado aqui negativo ele está cheio de elétrons. E aqui só tem um pouco elétron. Tá? Se eu não ligar um fio no lado negativo e no polo positivo, se eu não fazer chamamos de caminho aqui, ó, circuito, se eu não ligar esse polo nesse polo, vai ficar assim. Vamos supor que eu pego um fio e ligo no polo negativo ao polo positivo. Aqui vai ocorrer um fluxo de elétrons, vai ter a minha corrente elétrica. Até quando tiver uma diferença de elétrons nos dois lados aqui, ó, eu vou ter uma diferença de potencial. Depois que igualou, teve o equilíbrio de elétrons aqui, ó, por um tempo eu tenho o mesmo tanto de elétrons nessa parte A, está na parte B. Aqui eu não tenho corrente elétrica, por quê? Porque eu não tenho fluxo, né? Porque ele teve o equilíbrio de elétrons. Como eu não tenho um fluxo de elétrons aqui, ó, corrente, eu não tenho a DDP. Então é isso aqui, ó. A diferença de potencial é a diferença de elétrons, vamos supor, aqui na corrente, né? Nos dois lados. Aqui na bateria é a mesma coisa. Que eu tenho, se ela estiver 12, quer dizer que aqui eu tenho mais elétrons do que esse lado. Mas quer dizer que eu tenho 12 elétrons. Um exemplo. Exemplo mês simplório, vamos supor. Aqui eu tenho a tomada da minha casa. Na tomada eu tenho 110 ou 220. Vamos supor que eu tenho 110. Quer dizer o quê? Nesse polo aqui, positivo e aqui negativo, eu tenho uma diferença de potencial de 110 volts. Um exemplo, vamos supor que aqui negativo positivo, no negativo eu estou num potencial de 100 volts. E aqui no positivo, que negativo e positivo, eu estou num potencial de 210 volts. Então, a minha diferença nesse potencial para esse potencial é de 110. Um exemplo que nós costumamos ver uma explicação é assim, que eu tenho a Terra, né? Que eu tenho vários potenciais. Tudo potencial 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ó, essa diferença aqui seja zero, né? Esquece essa parte aqui. Então aqui, ó, a diferença desse potencial para esse potencial é de 100. A diferença desse potencial 400 para esse aqui no 200, essa diferença aqui, ó, é 200. A diferença desse potencial até no 500, a diferença de potencial é 100. Isso é uma diferença de potencial. O que eu quero explicar com esse exemplo? Quando eu falo aqui, ó, uma diferença de potencial de 110, não quer dizer que aqui eu tenho 0 volts e aqui 110 volts.
ou aqui na bateria. Não quer dizer que aqui eu tenho 0 volts e aqui 12 volts. Quer dizer que, independente do valor que eles estão, a diferença é 12 volts. Então, aqui é uma fonte de energia, né, que é a bateria. Outra fonte de energia que nós temos é a pilha. Aqui eu tenho uma pilha, né? Nessa pilha eu posso ter várias voltagens. A mais comum é 1.5 volts ou 2.5 volts, vai depender do tamanho da pilha. Então aqui eu tenho o lado negativo e aqui o lado positivo, certo? Então, ó, aqui eu tenho o potencial maior e aqui eu tenho o potencial menor. Por isso que o correto é falar assim, potencial maior e potencial menor. Mas nós chamamos de lado negativo e lado positivo. Então aqui, ó, a diferença desses dois polos. Diferença aqui. Quando eu tenho uma pilha de 1 volts, quer dizer que a diferença é 1.5 volts. Quando eu tenho uma pilha de 2.5, quer dizer que a diferença entre dois polos é 2.5, que eu tenho um voltímetro. Esse voltímetro, ele testa resistor, ele testa diodo, ele testa capacitor, ele testa corrente alternada, ele testa corrente contínua. Quando eu vou testar a minha tomada, tem lá a minha tomada da minha casa. Sei que a minha energia, teoricamente, é para estar chegando à tomada 220 volts. Aí eu coloco esse terminal aqui e o outro aqui. Aqui o positivo, aqui o negativo. A cor aqui. Daí eu quero testar se realmente está chegando essa voltagem aqui na minha tomada. Quando está 220, eu vou pegar esse ponteiro aqui, ó, colocar no 750. Aí eu vou pegar esses dois terminais aqui, as duas ponteiras, e vou colocar na minha tomada. Se estiver chegando o 220, aqui vai aparecer 220. Se for 110, você pode colocar aqui no 200. Aí vai aparecer 110. Então esse aqui é o motivo para me testar corrente alternada. Quando eu falo corrente alternada, eu estou falando energia da minha casa. Energia da usina hidrelétrica, é corrente alternada. O que é essa corrente alternada? Quer dizer que ela vai e volta, ela fica alternando o sentido. E essa corrente ela tem um ciclo de 60 vezes por segundo. Em um segundo ela vai e volta 60 vezes. Então, para me calcular, eu coloco aqui no AVC. Quando eu vou testar uma bateria, tem lá uma bateria do meu carro. Quando eu tiver um carro, né? Lado negativo, lado positivo. Eu coloco aqui, ó, no 20, porque a minha bateria é 12 volts. Quando eu colocar no 20, vai aparecer aqui no visor 12. Essa bateria, ela tem uma corrente contínua. Quer dizer que a minha corrente vai ser contínua do lado negativo para o positivo. Não vai ser igual a corrente hidrelétrica, que é a corrente alternada. Ela é uma corrente contínua, até ter um equilíbrio. Quando eu tenho lá uma bateria de 0 volts, essa bateria deixou de ter carga? Não. Ela só tem a mesma quantidade de carga aqui no A, ela tem a mesma quantidade de carga do B. Então, os tipos de corrente, contínua e alternada, o que é DDP nós falamos, o voltímetro nós acabamos de falar, a forma da tensão é essa daqui, tensão ou DDP, é a energia elétrica dividida pela carga.
Então vamos ver o que é um DDP. Repetir. Tensão elétrica ou DDP. Tensão elétrica aqui, ó, ela está falando sobre a minha fórmula. Então a tensão é uma grandeza física que mede a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Aqui na bateria, diferença de potencial. Aqui na minha pilha tem uma diferença de potencial. Então esse vídeo fica por aqui. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre alguns exercícios que envolvem essas tensões elétricas ou DDP. Então, até o próximo vídeo.